Olá a todos! Vamos agora para os exercícios do módulo 7. Abra sua apostila, acompanhe o enunciado pela sua apostila. Nela você vai reparar que tem um gráfico de uma função f e ele pede 5 coisas para a gente descobrir a partir do gráfico. O item A, ele pede o f de 3. Ele quer que eu calcule o valor da função em 3. Se ele tivesse me dado a expressão algébrica da função, seria algo como f de x igual a alguma coisa. E eu poderia usar a expressão algébrica para fazer a conta. No caso, ele não me deu, ele me deu só o gráfico. Como que a gente pode descobrir o valor da função através do gráfico? Perceba o seguinte, se ele tivesse dado a expressão algébrica, dentro do parênteses estaria o x. Então, no fundo, ele está me falando que o x, para o meu item A, ele quer que seja 3. Outra coisa que a gente tem que lembrar, o valor que a função me devolve é o valor do y no gráfico. Então, o item A, no fundo, ele está me perguntando qual o y correspondente ao x, 3. E como eu faço para descobrir isso? Bom, vou no gráfico, procuro o x3. x3 está no eixo horizontal, está aqui. Para o x3, onde está a minha função? Ele está aqui em cima. Qual o y desse ponto? 3. Então, o f de 3 é 3. Ou seja, para o x3, a minha função associa o y 3. O item B, ele pede a imagem de menos 3. No fundo, ele está pedindo para a gente calcular o f de menos 3. Qual valor a minha função associa ao x menos 3? Lembre, dentro do parênteses é o valor de x que aparece. Então, quando o x é menos 3, qual o valor de y que eu tenho? Vou no meu gráfico, localizo o x menos 3, está aqui. Vou até a função, ela está aqui embaixo. Qual o y desse ponto? O y desse ponto é menos 2. Então, o f de menos 3 é menos 2. Em outras palavras, a imagem de menos 3 é menos 2. Agora, no item C, o exercício pede que a gente descubra o domínio da função. Domínio é o conjunto dos valores de x que eu posso usar na minha função. Perceba aqui comigo que do menos 3 para a esquerda não tem função. Não existe função nessa região. Não posso usar nenhum valor de x menor que menos 3. Da mesma forma, não posso usar nenhum valor de x maior que 3, porque após o 3 também não existe função. Então, aonde que existe função? A função, ela existe entre o menos 3 e o 3. Perceba que aqui é bola fechada, então o menos 3, o x menos 3, participa do conjunto, bola fechada. Aqui também, bola fechada, o x3 participa do conjunto, bola fechada. Quem é o domínio da minha função? O domínio da minha função é o conjunto que vai do menos 3 ao 3. Se você preferir, você também poderia escrever que é o conjunto todos os x pertencentes aos reais, tais que menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que 3. Perceba que bola fechada nos dois extremos, por isso que os colchetes abraçam os extremos e por isso que eu coloquei menor ou igual aqui. Um jeito rápido da gente descobrir domínio a partir do gráfico é olhar para a sombra que o gráfico faz no eixo x. Então, a sombra que o gráfico faz no eixo x é justamente essa região de menos 3 a 3. Domínio, então, a gente pode sempre pensar que é a sombra do gráfico no eixo x. Imagem. O item D pede a imagem. Imagem são os valores que a função atinge. Da mesma forma que domínio vai ser a sombra no eixo x, a imagem eu posso pensar
que é a sombra, só que agora no eixo y. Se eu vier aqui na minha função, eu percebo que ela vai fazer sombra em y desde o menos 2 aqui embaixo. Ela faz sombra, essa região faz sombra lá, essa região faz sombra aqui, até o 3 lá em cima. Como aqui é bola fechada, no menos 2 é bola fechada, como aqui é bola fechada, no 3 é bola fechada. Quem é minha imagem da função é o conjunto que vai de menos 2 até 3. Se você quisesse, você também poderia escrever como são todos os y pertencentes aos reais, tais que menos 2 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 3. Tá? Então, pelo gráfico é muito simples a gente achar domínio e imagem de função. Domínio, sombra no eixo x. Imagem é a sombra no eixo y. Por fim, o item E, ele pede que a gente descubra qual valor de x faz com que o f de x dê 2. Ora, eu tenho que lembrar que o valor que a função me devolve é o y. Então, no item E, ele está perguntando para qual valor de x acontece y2. Eu venho aqui no meu gráfico, procuro o y2. Está aqui. Nessa altura, eu vejo que minha função está aqui nesse ponto. Esse ponto tem o x1. Então, quando f de x é igual a 2, sempre que o x é igual a 1, essa é a única solução dessa equação. Vamos agora para o exercício 2. Acompanhe na sua apostila. O exercício ele me dá um gráfico de uma função f, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas é uma função tão boa quanto as outras que a gente já está habituado a trabalhar. O item A, ele pede para a gente descobrir o domínio dessa função f. Como a gente já havia falado no item anterior, no exercício anterior, domínio é a sombra no eixo x. Então, essa função, ela vai fazer sombra do menos 2 ao 4. Esse aqui é a sombra que ela faz no eixo x. No 4 eu tenho uma bola fechada, então o x4 participa do conjunto, mas no menos 2, perdão, eu tenho uma bola aberta. Como que eu escrevo isso? Eu sei que é um intervalo que vai do menos 2 ao 4. Como o 4 participa, o colchete abraça. Como o menos 2 não participa, o colchete não abraça. Se você quisesse, você também poderia ter escrito: são todos os x pertencentes aos reais, tal que o x é maior que menos 2 e menor ou igual a 4. Perceba que, como 4 participa, o x pode ser 4, por isso tem o sinal de igual aqui. Já o menos 2 não participa do conjunto, então o x não pode ser igual a menos 2. Por isso não tem o igual aqui, somente sinal de menor. O item B, ele pede a imagem de f. Imagem é a sombra agora em y. Então eu vou olhar para a minha função. Esse trecho aqui faz sombra nessa região. Esse trecho do lado direito faz sombra em toda essa região. A sombra vai do 0 até o 4. Então, a minha imagem vai ser o conjunto do 0 ao 4. Como o 0 participa, abraço. Como o 4 participa, abraço também. Você poderia também ter escrito que são todos os y pertencentes aos reais, que eles estão entre 0 e 4. Perceba que tanto 0 quanto 4 eles participam do conjunto, então eu usei menor ou igual nos dois extremos. Vamos agora ver f de 3. Lembra, dentro do parênteses é o valor do x e o valor da função é o y
que ele me associa ao x. Então, se ele quer x igual a 3, eu venho no eixo x e procuro onde está o 3. Não está marcado, mas eu tenho certeza que ele tem que estar entre 2 e 4. Então, o 3 está por aqui. Para esse valor, para o x3, qual o valor do y? Vou até a minha função, percebo que ela está aqui em cima. Observando do gráfico, tanto da sua apostila quanto aqui da imagem, a gente percebe que do 2 ao 4 essa função é horizontal. Para qualquer valor entre 2 e 4, 3 inclusive, o valor do y vai ser sempre 4. Então, o f de 3 é 4. E por fim, o exercício pede que a gente descubra, resolva essa equação, f de x é igual a 0. Ele está perguntando, em outras palavras, qual o valor de x faz com que o y seja 0. Bom, y0 está aqui. Qual o valor de x que faz o y ser 0? É justo, como a função passa por esse ponto, é justamente o x igual a 0 e é a única solução dessa equação.